Olá, sou o professor Jean Marques Tavares, você está na aula 4 do módulo Estrutura de Mercado, parte 1, Exercícios Monopólio. O exercício número 1, considere verdadeiro ou falso. Sobre o monopólio, pode-se afirmar que patente não é uma barreira de entrada? Falso, é uma barreira. O monopolista pode cobrar o preço que quiser, sem consequências para o seu faturamento? Falso, porque ele pode cobrar o preço que quiser, mas vai ter impacto no seu faturamento, dependendo da elasticidade. Os produtos são homogêneos? Verdadeiro. Se ele é monopólio, ele não diferencia de produto de outra empresa, né? Ela é única. Uma das vantagens do monopólio é garantir a oferta do bem em circunstâncias específicas? Sim, essa é uma das vantagens, né? Se tivesse muitos competidores em um determinado setor, pode ser que não seja compensador, né? Não vale a pena para todas elas e elas acabam saindo do mercado. Então, às vezes pode ser positivo ter um monopolista, desde que seja observado pelo governo, né? Por exemplo, regulado. O monopolista pode fazer discriminação de preço? Sim, a gente aprendeu que pode fazer discriminação de preço de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Um dos problemas do monopólio para o consumidor é que este estabelece um preço maior do que seria em concorrência perfeita? Sim, a própria concorrência faz o preço cair, né? Então, o monopólio ele tende a cobrar um preço maior. Questão número 2. Não é considerado um dos fatores que contribui para a formação de monopólio. Controle de matéria-prima básica? É considerado. Patentes? Sim. Economias de escala? Sim. Economias de escala a gente lembra. É quando a empresa começa a produzir uma quantidade tão grande do bem que ela oferece no mercado, que o custo unitário vai caindo significativamente. Então ela acaba tendo ganhos de escala e ela acaba podendo ficar sozinha nesse mercado. A concessão governamental é um fator? Sim. E a diferenciação do produto? Não é um fator que contribui para a formação de monopólio. Então a resposta certa a marcar é a diferenciação do produto. 3. A formação de um monopólio natural decorre de quê? Da produção de bens diferenciados? Não, falso. Da produção em níveis de lucro próximo a zero? Não, falso. Da proteção do governo? O natural não, o monopólio tradicional sim, pode até ser, mas do natural não. Da posse de patentes? Não seria natural. O natural mesmo é que essa empresa tenha economia de escala, né? Que ela, como eu expliquei na questão anterior, naturalmente ela vai eliminando as concorrentes, se tornando monopolista, porque o seu custo vai se aproximando a níveis muito baixos, né? Dado que ela produz uma grande quantidade. Então a resposta certa da economia de escala. 4. Para que o monopolista consiga praticar a discriminação de preço de primeiro grau, é necessário que ele tenha produtos diferenciados? Não. Consiga identificar a máxima disposição a pagar do consumidor pelo produto? Sim, porque a discriminação de preço de primeiro grau é o quanto ele consegue extrair, né, o máximo possível do quanto o consumidor está disposto a pagar, né? Então, essa é a condição, né, necessária para ele praticar a discriminação de preço de primeiro grau. Se ele tiver dificuldade em saber o quanto esse cliente está disposto a pagar, dificilmente ele não vai conseguir fazer a discriminação de preço de primeiro grau. Que ele reduz o preço? Não. Faça promoções do tipo pague 4, leve uma grátis? Não, aí já é discriminação de preço de segundo grau. Reduz a produção? Não. Número 5. O monopolista faz uma promoção do tipo pague 2 e leve 3. Nesse caso, o monopolista está praticando o quê? Discriminação de preço de primeiro grau? Não. Discriminação de preço de segundo grau? Sim. É conhecida como discriminação de preço por quantidade, né? Então, todo esse tipo de promoção que você leva mais em termos unitários o valor cai, é chamada discriminação de preço de segundo grau. De terceiro grau é por uma característica peculiar do consumidor. De quarto grau a gente não existe e nenhuma das alternativas anteriores. A questão 6 diz: só existe apenas um cinema em uma cidade com 50 mil habitantes. Para moradores que comprovam ter nascido nessa cidade, o ingresso tem 50% de desconto. Esse monopolista está praticando o quê?
Ora, aqui o monopolista ele dá um desconto de acordo com uma característica, né, específica, peculiar do seu consumidor, que é o quê? Ser morador dessa cidade. Então, como é que ele comprova isso? Com certidão de nascimento, identidade, né? Então, é uma discriminação de preço de primeiro grau? Não. É uma discriminação de preço de segundo grau? Não, porque discriminação de preço de segundo grau é uma discriminação por quantidade, né? Aqui é uma discriminação de preço de terceiro grau, que é aquela que o consumidor, por uma característica sua, se ele é estudante, se ele é ou se é uma pessoa de baixa renda, ou se ela é residente daquele local, morador ali, ou se ele é aposentado, por essa característica peculiar dele, ele consegue um desconto no preço. Então, a resposta certa é discriminação de preço de terceiro grau. A questão 7 diz o seguinte: uma pequena cidade do interior de Minas Gerais possui apenas um dentista especializado em tratamento de canal. Ao receber o empresário mais conhecido dessa cidade em seu consultório, que alegava muitas dores, ele decidiu cobrar 50% a mais do que cobraria normalmente, porque o empresário disse que pagaria o que fosse necessário para que o dentista aliviasse suas dores. Como o empresário aqui, ele revelou, entre aspas, a sua alta disposição a pagar por esse serviço para ter seu problema solucionado, o dentista pode praticar a discriminação de preço de primeiro grau, que é quando ele consegue identificar a máxima disposição a pagar do seu consumidor. Então, a resposta certa é discriminação de preço de primeiro grau. Questão 8. As duas condições para que o monopolista pratique a discriminação de preço são manutenção de mercados separados. Por quê? Porque se o mercado for junto, ele vai ir atrás do mercado que é próximo e que ele consegue um preço mais barato, né? E elasticidade, preço da demanda iguais em cada mercado. Então, se em algum mercado a demanda é elástica e outro mercado é inelástica, ele prefere praticar a discriminação de preço em mercados que têm demanda inelástica, que o consumidor é pouco sensível à mudança no preço. Então, a opção certa é manutenção de mercados separados e elasticidade de preço da demanda iguais em cada mercado. Um exemplo disso aqui, por exemplo, posto de gasolina em cidades pequenas. Às vezes a pessoa pensa que compensa ir lá na outra cidade para poder abastecer, por causa da diferença de preço. Só que, como o tamanho do tanque é limitado, a gente pode chamar que é um mercado separado, porque às vezes a diferença que ele vai ganhar abastecendo mais barato não compensa o gasto que ele vai ter ainda até aquele outro mercado, que é aquela outra cidade vizinha. Então, isso é o que a gente chama de mercado separado. Então, essas são as duas condições para o monopolista praticar a discriminação de preço. Aqui, a questão 9 diz que, suponha que a CEMIG, né, que é o monopólio, tem essa seguinte equação: CT custo total é igual a 0,4 vezes quantidade elevado ao quadrado. E a função de demanda dela é P igual a 120 menos 2Q. O P é o preço, né, da demanda da energia, né, o preço de demanda cobrado pela energia. Vamos determinar a produção e o preço que maximizam o lucro dessa empresa. Bom, a condição de maximização é igualar custo marginal à receita marginal. Bom, para a gente achar o custo marginal, a gente tem que derivar o custo total. Então, a derivada lá de 0,4Q ao quadrado, pega o 2, passa para cá, 0,8Q. Né? Então, você tem o custo marginal, 0,8Q. A receita marginal, a receita aqui, ó, receita total, é preço vezes quantidade. É 120Q, menos 2Q. Ou seja, só pegou a função preço aqui, que era 120 menos 2Q, e multiplicou o Q nos seus componentes. Ó, é como se estivesse fazendo botando Q em evidência e multiplicando pela função de preço. Aqui vai dar 120Q menos 2Q ao quadrado. Ponto. Uma vez que você tem a receita total, para obter a receita marginal, basta derivar a função de receita total. Então, se você tem custo total, precisa de custo marginal, deriva a função custo total. Se você precisa da receita marginal, deriva a função receita total.
A receita marginal é a derivada disso aqui, ó, ou seja, 120, né, porque aqui vai ficar uma constante, 120 vai ficar uma constante, menos 4Q. Então, a gente tem o custo marginal igualando a receita marginal no próximo slide aqui, ó. Custo marginal é igual a receita marginal. Traz o 4Q para cá, vai ficar 4,8Q é igual a 120, Q é igual a 25. Então, já que a gente tem a quantidade agora 25, quanto que o monopolista vai cobrar? Bom, quando a quantidade é 25, é porque o monopolista está cobrando 70 reais, 70 unidades monetárias. Então, pronto, para chegar nesse resultado, você precisa de igualar o custo marginal à receita marginal. Geralmente não vai ser dado o custo marginal, você vai ter que derivar o custo total, certo? Por fim, eu te convido a assistir a aula número 5, na estrutura de mercado, parte 1, concorrência monopolista. Muito obrigado, até a próxima.